Graça e paz, amados. Vamos nos colocar de pé, vamos iniciar mais uma célula de adoração ao nome do nosso Deus. Vamos estar orando para que possamos estar atraindo a presença do Senhor para esse lugar, amém? Maravilhoso Deus, entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, porque Tu és um Deus lindo, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus fiel. Pai, o que seria de nossas vidas se não fosse o Senhor? Ó Deus, que o Senhor venha receber a nossa adoração, que o Senhor venha receber o nosso louvor. Pai, nós Te adoramos, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, que o Senhor venha tirar toda distração, tudo aquilo, Senhor, que possa vir impedir de ouvirmos a Tua voz. Necessitamos, Pai, da Tua presença mais do que tudo. Enche-nos, Senhor. Derrame a Tua glória no nosso meio. Abra os céus desse lugar. Oh Deus, tenha liberdade aqui. Tenha liberdade em nosso meio, pois necessitamos de Ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que você possa se envolver agora com esse louvor. Que você venha atrair a presença do Senhor. Diga que Ele é bem-vindo. Oh, aleluia! Fale que Ele é bem-vindo. Diga ao Espírito Santo: Tu és bem-vindo. Inunda esse lugar, Pai. Oh, aleluia! Oh, Deus, nós desejamos a Tua presença. Nós desejamos ser inundados pela Tua glória. Oh, aleluia! És bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo dos inundados por Tua glória, Senhor. Com a Tua presença.
adoramos. Como nós precisamos dessa presença, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Pai, nós te adoramos. Nós chamamos, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, Tu és lindo. Tu és santo. Oh, Deus, nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Oh, aleluia. Santo dos santos. Oh, grande eu sou.
milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com o fogo veio em mim. Oh, aleluia! Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, Deus, tu és lindo! Vamos aplaudir aquele que vive e nos envia. Oh, aleluia! Oh, glórias e glórias e glórias! Oh, Deus, tu és lindo! Tu és santo! Aleluias! Aplauda o Senhor bem forte, amados! Glórias a Deus! Podemos assentar. Vitorioso és. O nosso Deus, Ele é vitorioso. E Ele faz de cada um de nós também vitoriosos. Amém? Porque a palavra dele diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E sabe por que eu amo essa palavra? Porque ele não diz simplesmente que você é vencedor. Ele diz que você é mais do que vencedor. Então a gente tem que tomar posse dessa palavra e entender. Não importa as diversidades que vêm. Somos vencedores. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje eu vou ter que ler o comando pelo celular. Oh, Deus. Guerra, mas amém. O nosso tema hoje é uma aliança com os meus olhos. Forte. Uma aliança com os meus olhos. O que temos olhado, como temos olhado. Isso é muito importante a gente entender e aprender como nós devemos olhar. Amém? Nós vamos estar lendo Jó 31, o versículo de 1 a 8. Jó 31. Gente, eu preciso botar uma lâmpada mais forte aqui, porque essa lâmpada tá uma guerra. Graça e paz. Vem pra cá, tá bom? Graça e paz, filhos. Jó 31, do 1 ao 8. Preciso botar uma lâmpada aqui pra mim, porque tá uma guerra. Jó 31, do 1 ao 8. Amém? Jó 31, do 1 ao 8, diz assim: Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Por qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os fiéis, e saberás, Deus, a minha sinceridade? Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se a minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu e outra coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Amém, amados? Essa palavra é muito forte, né? E aqui o Senhor vem falando. Aprendemos que os olhos são a janela da alma e que andamos para onde os olhos estão. Então a gente tem que ter esse entendimento, que os olhos, eles são a janela das almas. Brinca ali, ó. Pode deixar eles brincando lá, ali na varanda. Então, amados, muitos são levados
pelo vento, porque não fixam seus olhos em algo firme, sólido, que traz segurança. Aonde nós estamos firmando os nossos olhos? O que nós estamos olhando? Isso tem sido bom ou ruim? Como nós estamos olhando? É uma outra pergunta. Porque, amados, eu amo também o versículo que fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. Então a gente tem que ter entendimento para essa palavra. Porque às vezes nós temos olhos maus. E o que são os olhos maus? Vou dar um exemplo para você ter um entendimento. Um exemplo que você passou por um irmão e ele não te cumprimentou. Ele pode não ter te cumprimentado porque ele pode não ter te visto. Isso acontece muito comigo. É bom até que vocês saibam, porque se acontecer, em nome de Jesus, eu sou uma pessoa muito... Eu vivo com a minha cabeça com tanta coisa, então às vezes eu tô olhando para um lugar e eu não tô vendo, porque a minha mente tá em outro lugar. Então, às vezes acontece isso. Um dia eu estava no supermercado, eu estava ali naquela parte de congelados e tô ali olhando o negócio e tinha uma menina da igreja do lado. Não me lembro quem era, mas eu sei que aconteceu isso comigo. E eu não vi, eu estava muito distraída ali, olhando o que eu estava vendo, e não vi. Aí a sorte, ó, Deus é lindo. Ela virou para mim e falou assim: ô pastora, eu falei, meu Deus, minha filha, me perdoa. Aí fui ali, comecei a falar com ela, mas eu não tinha visto. Se ela não fala comigo, ela poderia sair dali com uma má impressão minha. E virar e falar assim, tá vendo? Na igreja a pastora fala com todo mundo. Quando vê a gente na rua, finge que não conhece. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque se isso tivesse acontecido, ela teria olhado com os olhos mal. Mas glória a Deus que ela viu que eu estava distraída, que eu não tinha visto. E ela me cumprimentou e ali eu falei com ela. Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos olhos. A gente tem que ter cuidado com os pré-julgamentos. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, tendemos a ser assim, a prejulgar os outros. E isso desagrada muito o coração de Deus. A palavra de Deus, ela diz que com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Então, a gente precisa ter esse entendimento e ter olhos bons e entender uma coisa. Aquilo que você não quer que faça contigo, não faça com o outro. Eu não gosto que ninguém me trate com ignorância. Então eu não posso ser ignorante com ninguém. Se eu gosto que as pessoas sejam amáveis comigo, eu preciso ser amável com as pessoas. Mas às vezes nós não damos. E a gente não pode, a gente tem que ter esse entendimento. Aquilo que você quer para você, você também tem que oferecer. Você não pode só querer e não oferecer. Então, amados, a maneira que você olha pode determinar derrota ou conquista. A maneira como você olha, como você enxerga ou pensa, pode ser determinante para a sua vida e a sua conquista. Porque você pode ter um sonho de conquistar algo que a princípio seus olhos humanos é difícil, é impossível, vamos dizer assim. Mas se você olhar com um olhar de que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, se você olhar com um olhar perseverante, você vai conseguir. Senhor, eu preciso de uma casa própria, né? Muitos podem ter esse sonho. Mas eu não tenho condições. Mas se você entender que os seus sonhos são os sonhos de Deus e que os sonhos de Deus são maiores que os seus, você vai entender que você vai conseguir. E aí você vai fazer o quê? Você vai lutar, você vai perseverar e Deus vai te dar a vitória. Então, sempre entenda, nunca olhe com o olhar de que você não pode, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz. Amado, está repreendido.
Na nossa vida, infelizmente, a gente ouve muitas palavras de derrota e de destruição. Muitas. Que causam feridas gigantes dentro de nós. E que muitas vezes tentam nos paralisar. Porque são palavras que, infelizmente, às vezes a pessoa, sem sabedoria, lança. Às vezes um pai, às vezes uma mãe. Já viu aquela mãe que às vezes vai ensinar o filho, né, a fazer um dever e fala: você é burro, você não vai aprender nunca. Gente, está repreendido isso. Aquilo ali entra na cabeça, sabia que entra? E aquela criança cresce achando assim: eu não vou conseguir, eu não vou aprender. A minha mãe falou que eu não vou aprender nunca. Isso é sério. Parece que é uma brincadeira, parece que é uma bobagem. Do peso que uma palavra traz na vida de uma pessoa. Que a gente aprenda a só dar palavras de bênção. Porque, infelizmente, nós, seres humanos, temos muito mais facilidade em ver os erros do que em ver os acertos. Um elogio a gente não faz. Quando a criança acerta ou até o adulto acerta, a gente fala o quê? Não fez mais do que a sua obrigação. É desse jeito. Agora, quando ele erra, a gente é o primeiro a apontar o erro. Então, a gente precisa mudar. Parar de atacar nos erros e começar a elogiar nas coisas certas. E você vai ver como que as pessoas vão começar a avançar. Amém, amados? Então, aqui vem falando: a sua mente recebe o recado que os seus olhos enviam. Para o que você está olhando? Isso é uma pergunta. Para o que você está olhando? O que você tem olhado? O que você está levando para a sua alma? Você está levando coisas boas ou você está levando lixo? Porque às vezes a gente leva lixo. Quando você pega o seu celular, né, que hoje em dia é uma das ferramentas que a gente mais usa, pode ser usado para bênção, mas também pode ser usado para maldição. O que você tem olhado? Tem servido para edificar? Ou tem servido para trazer lixo para a sua vida? Amados, eu não sou muito de redes sociais. Eu estou começando a me habituar pela necessidade, mas não gosto muito. Porque você abre o Facebook, gente, é tanta coisa que você vê, assim, que são lixos. Lixos. Pessoas com lixos na alma, expondo ali a sua vida, e jogando indireta, e falando bobagem. Então, isso dali são coisas que você está se alimentando com lixo, que você está perdendo tempo, que não está te trazendo nada de bom. Infelizmente, tem casamentos sendo destruídos por causa de redes sociais. Porque às vezes a esposa não consegue dar atenção para o marido não consegue dar atenção para a esposa, chega em casa, está um no celular, um no outro. Aí às vezes Satanás já vai trabalhar na mente para dizer: está no celular, está falando com alguém, está olhando o que não é para olhar, e aquilo ali cria-se uma contenda, uma briga, uma discussão. E aí nós temos que avaliar o que nós temos olhado. Está edificando? Está sendo bom? Se não está sendo, elimina. Não perde o seu tempo com coisas fúteis, não. Não perde o seu tempo com coisas que, ao invés de ser bom para você, só vai ser pior, só vai te encher cada vez mais de lixo. Cuidado. Então, amados, o recado recebido, ele pode ser bênção ou de maldição. Pode ser de tristeza ou de alegria, de derrota ou de vitória, e até mesmo de vida ou morte. Cuidado, receba esse alerta. Então, fique ligado com o que os seus olhos estão vendo e como está vendo. Porque isso daí pode te levar a um fracasso, mas também pode te levar a uma conquista. O tempo que você fica em Facebook, em WhatsApp, com coisas às vezes desnecessárias, você vai estar ali estudando, fazendo um simulado, para quando você fazer um concurso você ter condição de passar. Aí às vezes a pessoa fala: eu não tenho condições de fazer um curso. Gente, hoje em dia a praticidade
que a gente tem pela internet é muito grande. Você pode estudar, se a sua dificuldade é no português, você pode fazer várias aulas de português, se é na matemática, se é em história, se é em qualquer área. Você tem ali várias aulas que você pode fazer e pode se aprimorar. E às vezes está perdendo horas e horas com coisas que não são produtivas, com coisas que não estão edificando, com coisas que não estão somando nada na sua vida. Pelo contrário. Então, vamos abrir a visão. Vamos parar de perder tempo com coisas que não são bom e vamos começar a ganhar tempo com coisas que vão ser bênção pra gente. Amém? Amém. Então, amados, aqui vem falando, faça uma aliança com os seus olhos. Se aliançar com os seus olhos é buscar olhar como Deus olha. Uma vez eu estava discipulando uma discípula minha, que ela tinha muito problema com ciúme. Ela tinha um problema sério com ciúme. Então, quando ela via uma moça bonita vindo com um short curto, né, como essas jovens hoje andam, né, toda à vontade, toda, então aquilo ali dava muita raiva nela, ela ficava com ódio e ela já ficava pensando coisas ruins da pessoa. Aí eu falava, minha filha, em nome de Jesus, você não pode olhar com esse olhar, você tem que olhar com um olhar bom. Aquela moça, aquela jovem que está daquele jeito, ela precisa de libertação. Aquilo ali é um espírito de prostituição que está sobre a pessoa muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa quer chamar a atenção. Então ela faz o quê? Ela vai botar o short mais curto que ela tiver, o decote maior que ela tiver. Pra quê? Pra ela chamar a atenção. Só que a gente não pode olhar com um olhar de condenação. Porque um dia eu usei um short muito curto e um decote muito grande. E hoje eu sou uma grande mulher de Deus. Por quê? Porque ele me alcançou. E da mesma forma que ele me alcançou, ele vai alcançar aqueles que ainda estão lá fora. Então nós que estamos na presença, a gente não pode olhar com um olhar julgando. A gente não pode ir lá e já condenar aquela pessoa, não. A gente tem que orar por ela, para que Deus venha transformar, para que Deus venha mudar. E isso é o quê? É você olhar com um olhar bom. É você olhar com um olhar de misericórdia. Muitas vezes, né, eu vejo isso, acontece muito, né, uma pessoa que veio do vício das drogas, da bebida, aí por algum motivo aquela pessoa caiu. A gente não tem que apontar, que chutar, não, a gente tem que dar a mão, a gente tem que ajudar, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, aquilo ali foi uma fraqueza que aquela pessoa teve, mas quantos de nós já tivemos várias fraquezas? E precisamos nos vencer. Então, isso é você ter um olhar bom. É você não olhar como a circunstância te mostra. Porque o Senhor, ele não olha assim. O Senhor não olha para uma prostituta como uma prostituta, mas ele olha lá na frente. Que aquela prostituta será uma grande mulher de Deus e dará um grande testemunho. Pois foi assim que ele fez. Né? A palavra dele diz que ele não veio para os sãos. Ele veio para os pecadores. E para isso nós temos que ter esse olhar bom. E não um olhar de ficar discriminando as pessoas ou julgando as pessoas. Amém, amados? Então, da mesma forma, se você olhar demais para a adversidade, ela vai te consumir. Olhe para o Senhor e olhe como o Senhor. Só assim você terá paz, mesmo em meio à guerra. Se você olhar para os seus problemas, se você olhar para as suas dificuldades como uma coisa que não tem jeito, como que você não vai conseguir, aquilo ali vai te atormentar, aquilo ali vai tirar a sua paz e você vai ficar mal. Agora, se você conseguir entender que Deus é Deus, que tudo que a gente está passando porque o Senhor permitiu, porque Ele quer levar a gente a um entendimento, porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Quando você tiver esse entendimento, as coisas vão ser diferentes.
Porque o segredo está em confiar. Se você confia, você crê que a sua promessa vai chegar. Agora, se você não confiar, você vai viver achando que aquilo não vai acontecer. E não vai. Se você não crê, vai acontecer como? Se você não tem fé, como você vai ver o milagre? Se você já declarar para essa pessoa não tem jeito, como que vai ter jeito? Não, para essa pessoa tem jeito sim. Não, Deus vai mudar essa situação. Não, hoje eu tô com dívida, mas amanhã eu vou estar tudo pago. Ah, hoje o meu armário tem pouquinha coisa, mas amanhã o meu armário vai estar cheio. Ora, a gente tem que viver, a palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E é assim que nós temos que viver. Não ver as adversidades, pode todas as coisas. Então a gente não tem que se intimidar diante das situações. Eu vou estar lendo rapidinho em 2 Crônicas 20, do 12 ao 15. Se quiser pegar aí, 2 Crônicas 20, do 12 ao 15. Segunda Crônicas 20, do 12 ao 15. Amém? Eu vou estar lendo para poder a gente não se demorar muito. 2 Crônicas 20, do 12 ao 15. Diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá está em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaás, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Glória a Deus. Essa peleja não é sua, amado. Essa peleja não é sua, ela é do Senhor. Nós que somos do Senhor, Ele peleja as nossas pelejas. Por que você quer ir com a força do seu braço? Se Ele está dizendo, a peleja é minha. Eu estou na frente. A sua parte é confiar. É isso. A sua parte é buscar no Senhor. E Ele vai te dar a vitória. Amém? Então, amados, entrega todas as suas ansiedades nas mãos dEle. Vemos Josafá diante de um grande problema, mas seus olhos foram buscar socorro em Deus. Para onde ele olhou, determinou o seu futuro. Olhar para o Senhor trouxe segurança, certeza e coragem. Se você está enfrentando guerras, seus olhos precisam estar no Senhor. As lutas virão para que você saiba quem é Deus. E com Ele, tudo pode ser diferente. Amém, amados? Amém. As lutas vão vir, sim. Mas elas vão vir, não é para você morrer na luta, não. É para você crer. É para você conhecer e entender quem é que você serve. Nós não servimos a qualquer Deus, não, amados. Nós servimos o grande eu sou. Nós servimos o quarto homem da fornalha. Nós servimos um Deus que fechou a boca disso. Nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor e ter a certeza que nele nós somos vencedores. Amém? Amém. Então, amados, perdem porque estão olhando para a direção errada. Coloque hoje seus olhos no Senhor, aquele que guarda a sua mente. Amados, quem tem que guardar a sua mente é o Senhor. Você tem que pedir: Senhor, brinda a minha mente. Brinda o meu coração. Sabe por quê? Porque a nossa mente é o nosso maior campo de batalha.
A nossa mente é onde Satanás tenta nos paralisar o tempo todo. É na nossa mente que ele fala que você não pode, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que não vai dar certo. É na mente os ataques. E você precisa aprender a blindar sua mente. Sabe com o quê? Com as coisas que vêm do alto. Toda vez que Satanás vier, gente, é tão fácil identificar. Sabe por quê? Porque os ataques são ruins. Os ataques trazem dor, traz sofrimento. Satanás, ele nunca vai te atacar com uma coisa que te dê esperança, com uma coisa que seja bom. Não. Ele vai sempre te atacar com o que é ruim. Ele sempre vai te atacar com impossibilidades, com pensamentos de destruição. E aí você tem que entender. Coloque a mão na sua cabeça e ministre. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todos os ataques sobre a minha mente. Senhor, a minha mente é sua. Me guarda, me purifica. Ontem eu estava contando um testemunho que eu tive aqui em casa, que meu filho trabalha no aplicativo, né? Aí eu não sei se eu estava na igreja, eu não me lembro onde eu estava, mas eu cheguei em casa tarde. Eu cheguei em casa e já era 10 e pouca. Aí o Léo pegou e falou que o Wellington tinha pegado uma corrida para um lugar longe, mas um lugar um pouco perigoso. Não me lembro agora onde foi, mas era perigoso. Aí eu virei, o Léo virou e falou assim, ele ainda me perguntou se devia ir. Eu falei, meu filho, não sei, você que sabe. Eu falei, você devia ter dito que não era para ele ir, meu filho, em nome de Jesus. De noite, para um lugar perigoso, não sei se era perto do Acari, era um lugar assim. Aí, enfim, o Wellington tinha saído para ir. Aí tá, cheguei, fui, fiz as minhas coisas e tal, e nada do Wellington voltar. Aí eu fui e comecei a ligar para ele. Aí chama, o telefone não atende. Mandei mensagem, a internet desligada. Aí já começou os ataques na mente, que é assim que Satanás age. Aí começou já os ataques na mente, eu falei, meu Deus, não tem como trabalhar no aplicativo sem internet. Se a internet não chegou, alguma coisa aconteceu. Aí já começa a passar um monte de coisa na mente. Aí eu fui e liguei lá pro 99. Então, o telefone liguei. Aí liguei, aí perguntando, falei, preciso de informações, porque o meu filho pegou uma corrida, eu não estou conseguindo falar com ele. E comecei a explicar para o atendente. Mas, infelizmente, eles não te dão nenhuma informação. Porque lá tem o sistema, tem a regra que não pode passar informação, bababá e BBB. Aí ele, não, senhora, a senhora fique calma que eu vou tentar falar com seu filho. E aí eu retorno para a senhora. Eu falei, meu senhor, se eu não estou conseguindo falar com meu filho, vocês não vão conseguir falar com meu filho. Eu só quero saber se ele fez a corrida, se a corrida foi finalizada. E aí o cara disse que não podia. E aquilo começou a me atormentar. E aí eu falei, senhor, meu filho é seu. Eu já repreendo todo o mal. Seja anulado e cancelado todo o mal sobre a vida do meu filho. Aí fui deitar. Já era meia-noite e pouca. E eu não conseguia falar. Mas eu não estava em paz. E o Léo também já estava preocupado. Aí deitei e comecei a orar. Aí orei, aí virei e falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Senhor, mas eu preciso de uma resposta agora. Porque o meu coração está aflito, eu preciso trabalhar amanhã e eu não tenho condições de ficar desse jeito. Então, Senhor, fala comigo, me responde, eu preciso. Liguei pro meu filho. O meu filho não atendeu. Aí o Espírito Santo veio no meu coração e me ministrou. Vai na casa dele. Aí eu virei pro Léo e falei, Léo, vai lá na casa do Wellington. Porque o Wellington tá em casa dormindo. Vai lá. Aí o Léo pegou e falou, você acha que ele vai estar lá? Falei, acho não, tenho certeza, mas vai lá. Que eu vou ficar aqui. Aí já fiquei tranquila. Eu fiquei tranquila. Não passou nada, daqui a pouco veio o Léo. Você acredita que ele tá lá dormindo? Desse jeito, gente. Ele não fez a corrida, desligou o aplicativo e foi embora dormir e não me avisou. Nem avisou pro pai. Ou seja, se não fosse a confiança e a intimidade que eu tenho com Deus, gente, eu procuraria em todos os hospitais, em todos os lugares, menos na casa do meu filho.
Então, olha como o Espírito Santo é lindo e como ele fala. E quando você confia, você ora, você pede e ele te responde na hora. Então, é isso que o Senhor quer falar nessa noite. Creia, tenha fé. Vai vir os ataques? Veio pra mim. Na hora eu fiquei. Depois eu falei, tá repreendido, eu não aceito isso, porque o meu filho é do Senhor. Eu sei que o Senhor está guardando. Mas eu precisava de uma resposta e ele me deu. Então, amados, confie, creia. Deus, ele cuida de tudo que é nosso, amém? Então, amados, vamos lá. Muitas pessoas se perdem porque estão olhando para a direção errada. Coloque hoje os seus olhos no Senhor, aquele que guarda a sua mente. Então, faça uma aliança com os seus olhos. Comece recebendo Jesus na sua vida. Ele trará clareza aos seus olhos e te fará enxergar diferente a respeito do mundo e de si mesmo. Então, amados, que você tenha esse entendimento, faça essa aliança. Senhor, me ajuda, faça com que eu tenha olhos bons. Quando você for ver alguma coisa que você sabe que aquilo ali vai ser ruim para você, para sua alma, você já repreende na hora. Você pode até olhar, né? Mas quando você olhar aquilo ali, você mesmo já repreende. Fala, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Anule e cancela todo e qualquer pensamento, todo e qualquer ataque sobre a minha mente. Já vai orando e ministrando sobre a sua vida. E ore para você ter olhos bons. Quando passar um pensamento ruim de alguém, porque isso acontece, a gente sabe, né? Todos nós, humanos, já repreenda. Senhor, me perdoa. Olhar, está repreendido. Às vezes uma pessoa não te cumprimentou, você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe como está a mente daquela pessoa, pode estar atordoada, às vezes ela está precisando, ela não te cumprimentou, mas ela está precisando que você a cumprimente. Então vamos ter olhos bons, amém, amado? Vou colocar de pé, para a gente poder continuar adorando ao Senhor. Que você possa se envolver agora com esse louvor. Que você continue atraindo a presença do Senhor para esse lugar. Amém, amados? Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, nessa noite. Peça a Ele que Ele abra os seus olhos. Nós queremos ver a tua Precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Oh, aleluia! o teu milagre, Senhor. Oh, Pai! Precisamos de Ti, Senhor. Oh, Deus, coloque em nós um coração puro. Um coração, meu Deus, que ama. Oh, aleluia! Preciso tanto de uma chance. Oh, Deus! Necessitamos, Pai. O chão não é lugar de ninguém, Senhor. O chão não é lugar de ninguém. Precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos, Pai, ter os Seus olhos. Olhar com um olhar de misericórdia. Oh, aleluia. Oh, Pai, nós Te adoramos. Nós Te amamos. Oh, aleluia. Oh, Deus. E te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto
a tua direção, Senhor. Oh, Espírito Santo, tem liberdade, Espírito Santo. Oh, aleluia, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Peça a Ele que Ele mude as coisas de lugar, que Ele coloque tudo no lugar certo. Fale com Ele. Oh, Deus, tenha liberdade. Coloque tudo no lugar, Senhor. Oh, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia! De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus lindo. Oh, Pai. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, é completo. O teu perdão é completo. O perdão dele é completo. Só Ele pode sarar a sua alma. Só Ele pode sarar a sua alma. Creia, confie, se entregue. Oh, aleluia. Ele sara a minha alma. Eu sou, aleluia, casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Amém, amados? Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Podemos assentar. Amados, Ele troca tudo de lugar se você deixar. Mas você tem que entender, às vezes trocar as coisas de lugar dói, né? Às vezes trocar as coisas de lugar é incômodo, não é verdade? Nós mulheres, né, que temos um pouco de mania de trocar às vezes as coisas de lugar, a gente sabe como é que é. Mas entenda uma coisa,
Ele vai começar a mexer, mas ele vai colocar tudo no lugar certinho. Ele vai curar a sua alma, porque só Ele pode curar a nossa ferida. Só Ele tem o bálsamo que nós precisamos. Amém, amados? Vamos estar orando então, para a gente poder estar encerrando esse momento aqui. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo na sua casa. Que o Senhor venha te abençoar de uma forma sobrenatural. Oremos. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Senhor, te agradecer porque o seu amor é incondicional. Mesmo, Senhor, quando nós somos infiéis, o Senhor se permanece fiel. O Senhor nos sustenta, o Senhor cuida de cada um de nós. Oh Deus, que o Senhor venha brindar a nossa mente, que o Senhor venha brindar o nosso coração. Senhor, que os nossos olhos possam ser bons, Pai, para que o nosso corpo tenha luz. Oh Deus, nos ensina, Senhor. Nós somos tão falhos. Meu Deus, nós somos tão imperfeitos nas coisas, mas nós temos um Deus perfeito. E nós sabemos, Senhor, a tua palavra diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então nós podemos a cada dia nos vencer. Nós podemos a cada dia ser melhor. E é isso que nós desejamos, Senhor. Nós precisamos ser melhor. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia. Oh Deus, tire todo olhar de crítica. Tire todo olhar de cobrança. Tire todo o olhar mau. Mas que nós tenhamos um olhar bom. Que nós tenhamos luz. Que nós possamos olhar para as pessoas que necessitam, Senhor, com amor e nunca com discriminação. Oh Deus, nos ensina a termos um coração igual ao seu. Um coração, Pai, que ama sem querer nada em troca. Um coração que ama, meu Pai, incondicionalmente. Que nós possamos ser assim, porque a tua palavra diz que é muito fácil amar aquele que nos ama. Mais difícil é amar aquele que nos persegue. E nós precisamos aprender, Senhor, a amar os que nos perseguem. A amar, Senhor, aqueles que muitas vezes desejam o nosso mal. Mas que a sua graça os alcance. E que a gente possa ter, Senhor, essa sabedoria dos altos céus para orarmos pelos que nos perseguem. Para orarmos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem. Deus, muito obrigada por tudo. Abençoe, meu Pai, cada um que aqui está, cada família aqui representada, cada um que vai ouvir, que vai ver essa live, que ele possa ser abençoado de uma forma sobrenatural. Guarde, Senhor, debaixo do teu espírito. Obrigada por tudo. Nós te adoramos, nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. Amados, um beijo no coração. Que na próxima